Bom dia, boa tarde, meninas e meninos. Vamos hoje ver aqui um outro grupo do reino animal. Hoje nós vamos ver o grupo dos quinidários. Esses quinidários são animais muito simples que ainda não têm sistemas definidos, mas são, como todo animal, organismos pluricelulares e são também exclusivamente aquáticos. São animais que vivem exclusivamente em ambiente aquático. A grande maioria vive em água salgada, seja mares, oceanos, mas podemos encontrar também algumas espécies vivendo em água doce. Os mais famosos, os mais conhecidos quinidários são as águas-vivas e também as anêmonas do mar. Mas existem outros também, outros representantes que são as hidras, os corais e as caravelas. Quando a gente vai falar desses indivíduos, a gente faz uma divisão conforme a forma do corpo. Então existem os indivíduos que são móveis natantes, são as águas-vivas, que elas nadam muito bem, e tem os indivíduos que são sésseis, ou seja, são aqueles que não têm movimentos, são os pólipos, que a gente conhece, né, os mais famosos representantes são as anêmonas do mar. Aqui nós temos a estrutura básica, então, de um pólipo e de uma medusa. O pólipo, ele vai viver fixo no substrato, então sua base está sempre encostada, presa em algum ambiente, enquanto as medusas, elas vivem nadando. Uma diferença importante é a posição da boca e dos tentáculos. Então, no pólipo, você observa a boca e os tentáculos voltados para cima, enquanto que na medusa, você observa a boca e os tentáculos voltados para a parte de baixo do corpo. Aqui nós temos um exemplo de pólipo, nesse caso aqui um coral, e aqui nós temos um exemplo de uma medusa, nesse caso aqui uma caravela. Lembrando que uma caravela, na verdade, é uma associação de 3 organismos. Então, é uma colônia de quinidários. Esses animais, lembrando sempre, são animais predadores. E essa predação que eles fazem, eles conseguem capturar suas presas utilizando um tipo de célula especial, que é o quinidócito, que é encontrado em grande quantidade nos seus tentáculos. Esse quinidócito, ele tem uma estrutura semelhante a um chicote ou a uma agulha, que usa para inocular, para injetar uma toxina nas suas possíveis presas. Essa toxina é uma toxina paralisante. Fazendo essa paralisação, a presa agora então fica disponível para que ele possa fazer essa alimentação. Em animais maiores, inclusive no homem, esses quinidócitos, ao injetarem essa toxina, provocam reações alérgicas violentas que podem ser observadas como fortes, sérias queimaduras. Aqui a gente tem a estrutura do quinidócito, então tem esse chicote voltado para dentro da sua estrutura, para dentro da célula, mas, havendo a necessidade, tem a eversão dessa estrutura, esse filamento urticante. Então, coloca esse filamento urticante para fora da estrutura celular e aquela ponta do filamento é que penetra no corpo, seja da presa, seja de um possível agressor. Aqui nós temos imagens de acidentes com águas-vivas ou caravelas. Então, a gente observa aqui a perna, né, de uma pessoa que tem essas manchas vermelhas, essas manchas avermelhadas, são resultado, então, do toque desses filamentos, né, dos tentáculos de uma água-viva ou de uma caravela. Aqui um acidente mais grave, a pessoa aqui teve um acidente bastante grave, então as pernas foram muito afetadas, causando lesões bastante violentas. Essa reação alérgica pode ser muito perigosa. Existem casos de pessoas que precisam ser, inclusive, hospitalizadas para poder fazer o seu tratamento. Bom, essas células, então, tanto podem
ser utilizadas no ataque, para fazer a captura, paralisar as presas, como também podem ser utilizadas como mecanismo de defesa de um possível predador. Um possível predador vai tentar atacar um quinidário e essas células contidas nos tentáculos podem até afugentar esse possível predador. Aqui, essa imagem bem interessante de uma água-viva transparente, e na parte de dentro dela, ali em laranja, a gente observa uma presa já parcialmente digerida nessa cavidade que tem justamente essa função de fazer a digestão das suas presas. Esses animais apresentam diferentes formas de reprodução. Então, a reprodução ela pode ser assexuada ou pode ser sexuada. Dependendo do animal, a gente vai observar formas de reprodução assexuada ou sexuada diferentes. Nesse caso, aqui a gente vê uma hidra e a gente vai observando no lado esquerdo uma projeção do corpo, como se estivesse crescendo ali um pequeno galho, por isso a gente chama de broto. Claro que não é um galho porque é um animal. Então, vai ter uma proliferação celular, havendo então o crescimento de um pequeno broto. Esse broto, na terceira imagem, ele se destaca do corpo da hidra, vamos chamar de hidra-mãe, e esse pedaço, esse broto, ele acaba se fixando no substrato, ali uma pequena hidra que vai crescer até atingir o tamanho da hidra-mãe, da idade adulta. A reprodução sexuada também pode acontecer em hidras, e nessa reprodução sexuada, a gente vai observar a saída dos gametas masculinos do corpo da hidra macho para poder chegar até o corpo da hidra fêmea, havendo então a fusão do espermatozoide com o óvulo. Depois que ocorre a fecundação, vai se formar então o zigoto, vai se formar um embrião. Depois desse embrião, a gente vai observar o desenvolvimento embrionário, formando-se então um organismo jovem. Aqui a gente tem o esquema da reprodução. Então, lá na parte superior, a gente tem o zigoto formando-se o embrião já se desprende, nasce uma nova hidra, e na última imagem aqui do lado esquerdo, a gente observa espermatozoides fecundando para que o ciclo volte então a acontecer. Existe ainda um tipo bastante especial de reprodução, que é a reprodução por metagênese. Na metagênese, a gente observa duas fases no ciclo de vida de uma espécie. A gente observa uma fase que tem reprodução assexuada e outra fase que tem reprodução sexuada. Aqui, nesse caso, nós temos a fase de medusa, representado por um tipo de água-viva, e nesse momento a reprodução é sexuada. Tem a medusa macho liberando os espermatozoides, que vão fazer a fecundação nos óvulos da medusa fêmea, forma-se o zigoto. Só que agora, a partir desse zigoto não vai se formar uma nova medusa, e sim um pólipo. Forma-se um pólipo. Esse pólipo cresce, e quando atinge a idade adulta, a gente observa que ele se reproduz assexuadamente. Então, ocorre a liberação de segmentos do seu corpo, e a partir desses segmentos forma-se uma nova medusa. Então a gente tem a fase de medusa, os filhotes das medusas eles são pólipos, e os descendentes dos pólipos são novas medusas, e assim o ciclo se mantém. Dentro desse filo dos quinidários nós temos algumas classes. Então essa classe hidrozoa, ela pode ser representada por alguns animais bem interessantes, como, por exemplo, a hidra, com seus tentáculos na parte superior do corpo, fixa ao substrato, bastante colorida, as cores são naturais. Uma obélia, que também é um animal que vive fixo, com tentáculos menores na parte superior do corpo. E a gente observa a caravela. A caravela que, nesse caso, é o animal flutuante, o animal móvel, aquele animal natante, com seus tentáculos voltados para a parte inferior do corpo.
Temos a classe Scyphozoa. Essa classe Scyphozoa é a mais conhecida porque é nela que estão incluídas as águas-vivas. Águas-vivas que podem ser bem pequenas, muito pequenininhas, com 2 centímetros no mínimo, até algumas que são as águas-vivas gigantes, que têm um diâmetro maior do que muitas pessoas, né? Tem 2 metros de diâmetro. Então a gente tem aqui uma medusa. Essa medusa é uma medusa de tamanho médio, uma coloração também bastante evidente, a coloração é natural. Nadando, os tentáculos voltados aqui para a parte direita da tela, mas na verdade a parte inferior do corpo. E aqui uma medusa gigante. Essa imagem para a gente comparar, fazer a comparação do tamanho da medusa com o tamanho de uma pessoa ali, um mergulhador. Então a imagem também real, mostrando o tamanho dessa água-viva. A classe Anthozoa é aquela onde estão as anêmonas, também famosas, e os corais, que também vivem fixos a um substrato. Os corais, eles têm formas bastante diferentes, formas bastante interessantes. Então a gente observa aqui uma anêmona do mar, mais uma vez lembrando os tentáculos voltados para a parte superior do corpo, também coloração bastante intensa, bem evidente. Aqui um tipo de coral, esse coral ele parece uma árvore sem folhas, com esses galhos. E aqui um outro tipo de coral, esse o chamado coral cérebro, justamente pela forma, essas dobras parecem as circunvoluções de um cérebro. E aqui uma quantidade de corais, espécies diferentes, que pode se encontrar em algumas regiões. Nós temos essa variedade de corais, apesar de espécies diferentes, que crescem juntos, com colorações, com formatos bastante variados. Lembrando sempre a vocês que as aulas elas ficam disponíveis no YouTube, no canal, é só vocês procurarem. Voltamos na próxima semana com mais um grupo animal. E lembrem sempre que ainda precisamos nos cuidar, nós estamos em pandemia, vamos ainda ficar algum tempo afastados, mas espero eu que brevemente nós podemos nos encontrar. Então, tudo de bom para vocês.